Tainara Gagliano, advogada, pesquisadora, mestranda em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em Direito Público e em Direito Internacional. A minha contribuição para o evento é o artigo A Crise Climática e os Embates Políticos, o necessário reconhecimento legal dos refugiados ambientais para a garantia dos direitos humanos. Nesse artigo foi empregada a pesquisa bibliográfico-documental e o método hipotético-dedutivo para análise dos dados. O marco teórico utilizado para esse trabalho se estabelece no conceito de sociedade de risco de Ulrich Beck. As condições climáticas vieram mudando conforme os séculos por razões antrópicas, muito mais do que por razões naturais. A partir da Revolução Industrial do século XVIII e o desenvolvimento de novas tecnologias, o homem passou a atuar de forma mais extrativista e irrefletida com relação aos ecossistemas, ao meio ambiente. Isso acabou gerando consequências que, de certa forma, não tem mais como se recuperar. É isso que Beck vai chamar de efeito bumerangue, quando as degradações ambientais geram consequências que acabam por atingir a humanidade e, dentre essas consequências, nós podemos incluir a crise climática. O aumento do nível dos oceanos, a desertificação, enxurradas e outros desastres ambientais têm mobilizado milhões de pessoas nas últimas décadas. No entanto, esses migrantes ambientais não possuem estándares de garantias de direitos, como no caso ocorre para os refugiados de guerras. Já se estima que o número de migrantes ambientais supera o número de refugiados de situações de conflitos armados. Recentemente, a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, divulgou que em 2021, 84 milhões de pessoas se encontram nessa condição de mobilidade humana, seja por catástrofes ambientais, um dos principais motivos do aumento desse contingente, ou por conflitos e violações aos direitos humanos. A primeira coisa que é importante destacar são as salvaguardas desse estándar. No refúgio, os estados não têm a discricionariedade de receber essas pessoas deslocadas. Já com os migrantes ambientais, isso não existe. No refúgio, existe o princípio do non-refoulement, que é o princípio da não devolução. Os requerentes de refúgio têm no seu país de acolhida a garantia de que vão ser abrigados. Além disso, os estados descumpridores respondem por violações a normas específicas sobre a governança de órgãos internacionais multilaterais. Por fim, o país de acolhimento é responsável pela interiorização do refugiado e o fornecimento de serviços e políticas públicas. No artigo, nós trouxemos como exemplo a análise do caso Teitiota versus Nova Zelândia. Ioane Teitiota migrou do seu país, Kiribati, para a Nova Zelândia no ano de 2015. Kiribati é um país insular no Pacífico Sul que tem sofrido com a perda do seu território devido ao aumento dos níveis dos oceanos. O ponto mais alto de Kiribati está a apenas 5 metros do nível do mar. Isso estabeleceu no país vários conflitos de natureza política e econômica. Sua população chegou a cerca de 100 mil habitantes. A capital, Tarawa do Sul, sozinha comporta mais de 50 mil pessoas. Isso tornou Kiribati um dos países mais densamente povoados do mundo. Estima-se que o território de Kiribati irá desaparecer entre 10 e 15 anos. Toda essa problemática ambiental gerou crises políticas, disputas por território no país. As graves disputas políticas e sociais pelo território desencadearam uma onda de violência em Kiribati, o que levou Ioane Teitiota a se deslocar para Nova Zelândia. Com o fim do seu visto, em 2015, ele foi deportado novamente para Kiribati. Teitiota ingressou com o caso no Comitê de Direitos Humanos da ONU
requerendo refúgio diante da perseguição que ele alegava estar sendo alvo no seu país de origem. Apesar de não ter dado provimento ao pedido de Teitiota, a decisão se mostrou um marco importante de jurisprudência sobre as questões ambientais, uma vez que foi determinado que nenhum país pode deportar indivíduos que enfrentam condições induzidas pelas mudanças climáticas e que violem o direito à vida. Esse precedente reabre a discussão sobre os refugiados ambientais. A Convenção de Genebra de 1951 determina que refugiados são pessoas que se encontram em grave ameaça ou perseguição por motivos políticos, crenças religiosas, raça, cor, sexo ou qualquer outro motivo. Essa convenção que estabelece o conceito de refugiado é empregada até hoje no âmbito global. Entretanto, nos sistemas regionais existem definições de refúgio ampliadas que pretendem aumentar esse guarda-chuva de proteção aos direitos humanos para pessoas deslocadas. Um exemplo disso é no sistema interamericano a Declaração de Cartagena, de 1989, que inclui, além de grave distúrbio da ordem pública, graves ameaças aos direitos humanos, de reconhecimento dos refugiados. Apesar de aparentemente benéfica a decisão de Teitiota versus Kiribati, além disso, a decisão do comitê se baseou no Pacto Internacional para Direitos Civis e Políticos. Ela foi, na verdade, uma decisão política. Foi negado o pedido de refúgio porque não se entendeu que a condição atual de Kiribati gerava uma real ameaça ou perseguição para Teitiota. Isso acaba trazendo uma problemática com relação aos migrantes ambientais, porque utilizando esse dispositivo jurídico, você restringe essas pessoas a crises políticas em seus estados natais. E aí a garantia de direitos somente nessas condições. Quando não há embates políticos a respeito do tema ambiental, elas não teriam então essa preservação que foi buscada por Teitiota no Comitê da ONU para os Direitos Humanos. Essa reticência dos governos mundiais em reconhecer a condição de refugiado ambiental tem fundamento político-normativo, mormente nos princípios da soberania e da não intervenção. Entretanto, outros princípios internacionais são mais favoráveis à questão dos direitos humanos e à proteção dessas pessoas. Deveria ser empregada uma interpretação segundo o princípio pro homini, que sempre vai colocar em primeiro lugar a vida das pessoas, a sua dignidade e a efetivação dos direitos humanos. Por conta disso, os próprios diplomas jurídicos que nós já temos, incluindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, já trazem estándares importantes que podem ser interpretados a garantir aos migrantes ambientais uma condição de salvaguarda que o refúgio oferece. Outro ponto de crítica está na inobservância do princípio da precaução, que está diretamente ligado à busca pela proteção do meio ambiente, como também segurança da integridade da vida humana. Ao se negar o pedido de refúgio dos requerentes, se justificava que não existia uma iminente ameaça para a vida de Ione Teitiota, já que a expectativa de desaparecimento de Kiribati se encontrava entre 10 e 15 anos. 10 e 15 anos é um tempo muitíssimo curto para se dar resolução à questão da perda do território de um Estado. E pelo princípio da precaução, a sociedade internacional deveria já tomar medidas para evitar isso e auxiliar os países insulares que se encontram nessa condição como Kiribati a se reorganizar e a conseguir manter os seus cidadãos com condições de dignidade. No último dia 8 de outubro, o Conselho de Direitos Humanos da ONU reconheceu pela primeira vez que um ambiente limpo, saudável e sustentável é um direito de todas as pessoas.
A resolução foi aprovada com 43 votos e agora segue para homologação pela Assembleia Geral. A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, declarou que a decisão do Conselho reconhece claramente a degradação ambiental e a mudança climática como crises interconectadas aos direitos humanos. Contudo, é necessária uma ação mais contundente por parte das organizações internacionais e dos estados para essa questão, tamanha urgência das pessoas que se encontram em migrações ambientais. Ainda está longe a conclusão que alcance em plenitude os meandros dessa realidade tão adversa, enfrentado por um número cada vez maior de pessoas no nosso planeta. Na última semana, a COP26 trouxe esforços para que se desenvolvessem novas ambições mais avançadas para tratar dessas questões climáticas. No entanto, os esforços da ONU e das demais organizações internacionais e da sociedade civil que têm interesse no tema não conseguiram o avanço esperado. Apesar disso, é preciso persistir na temática das mudanças climáticas e principalmente nos efeitos devastadores que ela tem, sobretudo sobre as populações marginalizadas.